Solenidade de São Pedro e São Paulo, líderes da Santa Igreja Católica. E sabe por quê? Porque eles foram os primeiros a evangelizar e a erguer a nossa Santa Igreja. É comemorado no dia 29 de junho, amanhã, mas será celebrado com muita alegria na Santa Missa no domingo. Aliás, eles são muito especiais e trazem aí também algumas semelhanças no seu servir, pois ambos eram apóstolos, tinham ali também em comum a pregação, eram pregadores, levavam o evangelho por onde passavam. Tinham também uma fé verdadeira e também um grande zelo e ardor de missão, de ardor missionário. São Pedro, Simão, talvez agora você vai se lembrar, era ali um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus quem o escolheu. Jesus o viu à margem do rio, o viu pescando e assim o chama para estar seguindo junto contigo em missão. Simão abandona tudo e passa não mais a ser pescador de peixes, e sim pescador de homens. Segue a Jesus e assim conhece como Jesus ama a Deus, ama ao próximo e está ali sempre sempre atento, estando em doação para com o outro. E Pedro aprende muitas coisas com o próprio Jesus. Pedro era um pouco impulsivo, viu? E ele também queria sempre explicações de todas as coisas. Era um homem muito simples, como eu disse. Aliás, um homem comum, como eu e você, que também tem os seus defeitos. Viveu alguns momentos de fraquezas na fé, como por exemplo, negou a Jesus 3 vezes antes da sua crucificação. Também sofreu por muitas calúnias, invejas, tinha ali as suas incertezas, mas ele sempre se permanecia firme. Até que então ele é o primeiro que reconhece que Jesus é o Salvador. E Jesus entrega Pedro à Santa Igreja, como ele sendo o primeiro Papa, lhe dando esta missão. E é no dia de Pentecostes que Pedro então recebe a presença do Espírito Santo e a partir daí ele se entrega, se abandona totalmente a essa missão, de ali confirmar, de reacender o coração dos cristãos. E ele faz então esta missão, abençoada e maravilhosa. Como eu disse, passando por muitas invejas, calúnias, sofrimentos, mas tentando sempre ser uma pessoa de fé, pois ele deveria transmitir isso. E com o Espírito Santo conseguiu então alcançar a muitos. E assim, como eu disse, ele era chamado de Simão, mas depois que se torna o fundador da Santa Igreja, passa a ser chamado de Pedro pelo próprio Jesus. Então vamos falar um pouquinho de Saulo, ou Paulo. Saulo, ele cresceu em meio aos líderes que não gostavam nadinha dos cristãos. E então Paulo cresceu e era ali um grande perseguidor de cristãos, até mesmo a tirar a vida de quem era cristão. Mas foi aí numa viagem a Damasco que, passando pelo deserto, ele encontrou o próprio Jesus. E aí houve-se a grande conversão de Paulo, que de Saulo se tornou o nome de Paulo. Jesus o perguntava: por que me persegues? E a partir de então houve esta grande conversão. E de perseguidor ele passou a ser seguidor de Cristo. E ele queria tanto estar a serviço de Cristo, assim como Pedro, que ele se doava totalmente. E foi nessa conversão, nesse encontro com Jesus, que ele também ficou imbuído do Espírito Santo e passou então a evangelizar por onde passava, criou muitas comunidades, viajou pelo mundo a fim de anunciar a boa nova, de levar a conhecer a todas as pessoas, a conhecer a Jesus Cristo,
o nosso Salvador. Nós dizemos até que São Pedro é sim um dos 12 apóstolos. São Paulo não foi um dos 12, mas é um dos grandes apóstolos, porque ele teve essa missão de propagar a fé. Imagine só, será que se eles não tivessem ali esse início, de estar evangelizando e espalhando a Jesus pelo mundo todo, será que nós estaríamos aqui, vivendo essa fé? Graças a São Paulo e São Pedro por toda essa dedicação, por todo esse sacrifício. Ambos, como eu disse, sofreram muito. São Paulo muitas vezes foi até preso, mas permaneceu firme. Ele era um verdadeiro homem de fé. Olha só, gente, numa conversão, hein? E devido às missões, eles foram perseguidos e condenados. São Pedro foi condenado à crucificação, mas não se sentindo digno em ser crucificado como Jesus, pediu para ser crucificado de ponta cabeça. E Paulo foi decapitado. Por isso são papéis fundamentais que auxiliaram a fundar. Nós chamamos até de que eles são as colunas que levantaram a nossa Santa Igreja, São Pedro e São Paulo. Que nós possamos trazer em nosso coração essa alegria, este louvor de agradecimento a Deus, em termos esses dois como essa ponte, este início de fundar a nossa Santa Igreja nesta fé, e que nós buscamos neles também este modelo, este exemplo de anunciarmos, de continuarmos a anunciar a nossa igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e de sermos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Viva São Pedro e São Paulo! Deus abençoe!